Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Aline, elaboramos a nossa aula de número 3 de arte. Na nossa aula de hoje, nós continuaremos a falar um pouquinho sobre a técnica do cubismo, como nós vimos na nossa aula anterior. Mas hoje nós veremos o cubismo sobre a perspectiva do artista Pablo Picasso. E os nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e apreciar as formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a nossa percepção e imaginário. Também vamos ver um pouquinho sobre a capacidade nossa de simbolizar esse repertório imaginético. Além disso, pessoal, nós vamos explorar e reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Então, quem foi o Pablo Picasso? O Pablo Picasso, ele nasceu no ano de 1881 e ele faleceu em 1973. Ele foi um artista plástico espanhol e um dos maiores mestres, da arte dentro lá do século XX. Ele nasceu em Málaga, na região de Andaluzia, na Espanha, no dia 25 de outubro do ano de 1881. Ele foi batizado como um extenso nome. O nome dele é bem comprido mesmo, por isso que a gente abrevia para Pablo Picasso, mas o nome dele verdadeiro, é Diego José Francisco de Paula João Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Então, para abreviar um pouquinho todo esse nome, já imaginou que se cada aula ou em cada momento tiver que escrever todo esse nome comprido? Então, a gente reconhece ele principalmente dentro da arte como Picasso ou Pablo Picasso, que faz parte também do nome dele. E o Pablo, ele nasceu num ambiente propício, pois o seu pai, ele era pintor e também desenhista. Então, essa ideia de artista já veio realmente de berço, ele já teve inspiração própria dentro da casa dele, o qual ele ensinou, o seu pai ensinou os primeiros passos. Por isso, ele pintou a sua primeira tela aos 8 anos de idade, na qual ele vai retratar as cenas das touradas. E o nome dessa tela que vocês estão vendo se chama O Toureiro. Já com 14 anos de idade, ele encontrou um reconhecimento na escola de pintura. Então a gente pode perceber aqui essa tela pintada por ele, O Toureiro, foi pintada em 1889, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E ele já levava jeito para coisa, como vocês podem perceber. Realmente, na Espanha tem toda essa questão cultural e tradicional de ter touradas. Então era uma coisa que fazia parte do convívio dele. Ele retrata ali um senhor montado em um cavalo e várias pessoas observando provavelmente essa tourada. Esse homem sentado no cavalo é o toureiro mesmo, e ele tem o objetivo de provocar, digamos assim, o touro, mas ele também precisa fugir, justamente porque o animal vai ficar bravo e vai correr atrás dele. Já com os 15 anos de idade, o Pablo Picasso, lá no ano de 1896, ele pintou o quadro da primeira comunhão da sua irmã Lola e se chama A Primeira Comunhão, lá em 1896. Ele vai retratar um pouquinho mais
Sobre a ideia da irmã dele, essa questão cristã de comunhão, certo? Ele vai retratar também a igreja católica, nesse caso, o padre e a devoção que ela tem dentro dessa primeira comunhão. E em 1901, com o falecimento de um grande amigo, o Picasso, ele inicia a chamada fase azul. E é onde ele retrata a tristeza, melancolia em suas artes. Então, através das obras que ele criou, ele queria também expressar o sentimento dele. Por isso que ficou conhecido como a fase azul. Mais tarde, recuperada da intensa melancolia, mais esperançoso e também um pouquinho mais feliz, Pablo Picasso ele vai se dedicar à fase rosa. Então, as fases também conhecidas dentro das obras dele, dentro da criação dele, é a fase de tristeza e uma fase de alegria. A fase de tristeza é conhecida como a fase azul e a fase já recuperado de esperança, a fase rosa. Então, nós vamos ter aqui um retrato dele, ele vai retratar a tragédia, é o nome desse quadro, foi pintada em 1903, na fase azul dele. A melancolia, ela é a principal característica dessa fase. O nome dessa fase representa o predomínio do pigmento utilizado, levando a uma pintura quase monocromática, ou seja, a pintura de apenas uma única cor, quase monocromática. Então, nós temos aqui, nessa fase azul, nessa fase de tristeza do Picasso, ele realmente pintando obras tristes. Nós vemos ali 3 pessoas, essas 3 pessoas não estão felizes, estão tristes, como se tivesse acontecido mesmo uma tragédia. Então, nós vemos a mulher bem cabisbaixa, com os pés descalços, o homem também e a criança também. O cenário que se passa é como se eles estivessem na areia da praia. A areia da praia que a gente está acostumado a observar e ver, ela é o quê? Uma areia mais branquinha, amarelinha. Mas aqui, devido a essa fase de tristeza do autor, ela também fica na cor azul. O céu também num tom mais escuro azul, o mar também, as vestes dessas pessoas, os trajes, também elas estão na cor azul. Por isso ela é representada numa pintura monocromática. Tem mais tons ali, como o tom de pele dele mais branquinho, mas o que predomina nessa obra é o azul, na questão da tristeza que esse artista estava sentindo. Outra obra dele que nós vamos ter para a gente apreciar e ter a ideia do Pablo Picasso se chama O Mendigo e o Menino. Nós temos ali 2 pessoas e esse quadro também ele foi retratado no ano de 1903. Nós temos já um senhor e temos uma criança que está se alimentando. Quando a gente vê o mendigo e essa criança, nós vemos que é um cenário de tristeza e que também vai remeter à ideia de pobreza nessa imagem. Nós vemos ele sentado, cabisbaixo, a criança se alimentando, os pés descalços e também, como eu falei anteriormente nessa fase azul, geralmente uma cor monocromática. Nós vemos ali a barba do senhor, que deveria ser branca, dá a ideia de branco, porém puxa para o tom mais azul, o da criança também se alimentando, o chão e o fundo e as próprias roupas desses personagens também é no tom azul. Outra imagem que a gente vai ter ainda aqui se chama O Velho Guitarrista. Ele está segurando, a princípio, uma guitarra, mas ela tem um formato ali de violão.
É um senhor também que representa ter idade, por isso ele chama de o velho. Vemos ali o tom do cabelo desse senhor também azul, também mais de uma cor de tristeza, tocando de uma forma triste e também melancólica. Vemos que até a própria cor da pele, ela puxa no tom de azul. A única coisa ali que a gente percebe é que essa guitarra, ela tem um outro tom assim de amarelo, mas também devido a esses tons de azul, ela fica mais escura. Então essas duas obras ali são essa fase de tristeza que o artista está passando e que ele também retrata nas obras dele. Como eu falei anteriormente, tem a fase rosa dele. É a fase que esse artista, ele já se recuperou um pouquinho mais. Então nós vamos ter a questão da maternidade. A maternidade representa um sinal de esperança, de nova vida, de virtude. Então nessa fase rosa, depois da melancolia, da fase azul, o Picasso, ele mudou o tema dos seus trabalhos, passando então a representar as figuras de circo e também as figuras principalmente de mulheres. Então nós temos aqui a maternidade, que foi retratada no ano de 1905, e aqui nós podemos perceber que também tem um tom de azul mais ao fundo, porém o que predomina é a questão do rosa, certo? Então nós vemos aqui uma mulher e ela está amamentando essa criança. O tom de pele dela, o tom de pele também puxa para o rosa e principalmente as vestes são claras, que lembram também essa ideia do rosado. Nós vamos ter também uma outra obra, não é que ele abandonou essa questão da cor azul, porém agora nessa fase mais feliz dele, ele vai retratar uma imagem mais de esperança mesmo. Então nós vamos ter nesse quadro aqui o menino com cachimbo, que também foi retratada no ano de 1905. O traje desse menino, ele é azul, porém essa fase rosa, ele traz até mesmo a questão das cores, das flores. O menino, ele está com um cachimbo, porém o fundo é muito mais rosado. Vocês podem perceber que o que ele está usando é como se fosse uma tiara de flores. E essas flores também são retratadas na cor rosada, em cores mais claras. Nessa outra obra aqui, ele vai retratar, no caso, a família acrobata. Foi pintada também no ano de 1905 e, como eu falei para vocês, ele traz essa ideia mesmo de circo, circense, né? As ideias circenses. Então ele tem aqui um personagem do circo, como se fosse mesmo um palhaço, alguma coisa, mais em tons de rosa. Ele traz também a mulher, como a gente já falou um pouquinho sobre a maternidade, tem uma criança. E mais ao lado nós podemos perceber que tem um outro animal que remete ali ao chimpanzé ou até mesmo ao macaco. Então nós temos aqui a imagem mais rosada, os tons mais de esperança, porém também ele utiliza ainda os tons de azul, os tons de verde. Então ele não é que ele vai usar apenas uma única cor. Aqui elas já não são ideias de monocromática, de apenas do azul. Aqui nós já vemos o branco, o verde, então já são policromáticas aqui. Já no ano de 1907, junto com o artista Georges Braque, Pablo ele se aventura por experimentações estéticas que são baseadas na geometrização dessas formas e também na influência da arte primitiva e também na arte africana.
sendo que a maioria dos seus quadros agora vão dar origem à técnica do cubismo. Como a gente já viu, essa imagem é o retrato de Dora Maar. Ela foi pintada pelo Pablo Picasso e ele vai utilizar, no caso, uma técnica da arte mais primitiva, africana. Ele vai utilizar as formas geométricas, muitas linhas e também a questão das cores mais escuras também nessa arte. Como nós já vimos na aula anterior, vamos ter essa fase do Pablo Picasso do cubismo, que é a mulher chorando, que foi pintada também no ano de 1937, depois que ele passou pela fase azul, pela fase rosa, e agora ele ingressa mais com essa questão do cubismo. Então ele utiliza ali as técnicas do verde, do azul, várias formas, uma sobre a outra, né? Vários tons também, tons que se sobrepõem, utilizando a questão do verde, do azul, do vermelho e também do amarelo, tons de amarelo, desde de tons claros até tons mais escuros, do que a gente chama o famoso amarelo queimado. Outra obra que nós vamos ter aqui é A Garota em Frente ao Espelho. Então ele está retratando uma pessoa que está olhando para o espelho, nesse caso, uma garotinha. Só que percebam que quando a gente se olha no espelho, a gente tem a mesma cor, o mesmo tom, o mesmo movimento. Aqui nessa obra do artista, nós vemos que a menina ela está de uma forma, certo? E quando ela se olha no espelho, ela tem outra forma. Além dessa outra forma, ela tem outros tons, seja no rosto, que na primeira imagem ela está em branco e em amarelo. Quando ela se olha no espelho, ela tem outros tons, que seria mais puxado para o vermelho, para tons ali do preto. A parte do cabelo dela também é diferente. Na primeira a gente tem ela em amarelo, em segundo momento, no retrato do espelho, a gente vê que ela muda até mesmo o tom do cabelo dela para o azul. Vemos a extensão da mão, as roupas, elas estão de uma forma branco e verde. Porém, a forma, as figuras geométricas mudam ali. Então, nós temos listras ali na vertical e no espelho a gente consegue ver que são as mesmas listras em verde e branco, porém elas ficam mais curvadas, então também tem essa modificação. Outra arte que nós temos é do autorretrato, que foi formada, originada ali no ano de 1896, e ele também vai utilizar os tons de preto, os tons de amarelo, diversos tons de amarelo. A questão da camiseta dele ali também em tons de verde, tons mais claros de branco. Tudo isso vai puxando para a forma do cubismo e ele se intitula o autorretrato. É como se ele estivesse se autodesenhando. E assim, pessoal, falando sobre essa ideia do cubismo e principalmente sobre as obras do Pablo Picasso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu e a professora Aline, nós pedimos para que vocês não esqueçam de fazer as atividades sobre a aula de hoje. E até a próxima aula, pessoal!